Olá, doutor Júlio é mais um que nós deveríamos ter desdobrado em 2 programas aqui, porque o assunto é muito interessante e tem muita coisa para se falar. Doutor, o senhor é a favor da PM multando nas cidades? Carlos, eu vou te falar uma coisa que é primeiro uma explicação técnica, até para o telespectador saber. PM não multa ninguém, entendeu? Na verdade, quem multa é o órgão de trânsito por meio do trabalho de fiscalização. Eu brinco que a Polícia Militar, o agente de trânsito, é o dedo duro. Ele vai informar para o órgão de trânsito quem está cometendo infrações. O PM é um agente delegado do órgão? Isso, exatamente. Esse é o papel dele. Né? Ele tem um papel delegado. Embora no vulgar a pessoa fale, a PM multa, né? Mas tecnicamente não é a multa em si. Até chegar a multa existe todo um processo administrativo. Doutor, mas ele é um instrumento do processo da multa, não é isso? É um instrumento que... Aquela história do milagre, quer dizer, eu posso ser instrumento de Deus numa ação. O PM está sendo um instrumento do órgão de trânsito. Do auto de infração do policial militar podem gerar 3 consequências. A multa é uma delas, a mais comum. Mas pode gerar uma advertência por escrito em infrações de natureza leve ou média, que normalmente os órgãos de trânsito não aplicam, mas ela é prevista no código. E pode gerar o arquivamento do auto se ele estiver irregular, entendeu? Então existe depois um processo de depuração do que foi feito pelo policial. Isso, havendo questionamento, vai chegar lá no senhor, no Conselho Estadual de Trânsito, é isso? O senhor faz parte? Hoje eu faço parte do Conselho Estadual de Trânsito, que julga os recursos em segunda instância. Certo. Então, por exemplo, a pessoa que é multada aqui em Pinda, Taubaté, São José dos Campos, no primeiro recurso ele vai recorrer no órgão de trânsito. Perdeu o primeiro e tem a segunda chance lá em São Paulo. Antigamente era a JARI. A JARI, isso, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Continua sendo. Depois, perdendo aqui, eu posso recorrer ao Conselho? Aí é o CETRAN, que eu sou um dos conselheiros. É isso aí. Bom. Agora, sobre a sua questão, é importante que a PM faça a fiscalização. A sua opinião tem que fazer. É importante. Cuidar de trânsito também significa cuidar da segurança da população. Então, mas dessa linha de raciocínio, os ciclistas hoje, por exemplo, tem toda essa legislação prevista aí, que eles deveriam obedecer certas regras, eles flagrantemente passam diante dos PMs, contramão, de qualquer jeito. A PM não teria que agir? Essa é uma questão bem interessante pelo seguinte: muitas vezes o órgão fiscalizador, seja a Polícia Militar, seja o agente de trânsito, acaba deixando de lado determinados comportamentos irregulares pela dificuldade de punição. Então, mas isso gera impunidade, doutor. Claro. Agora o problema é se eu Vamos citar o exemplo da sua cidade, Praça Monsenhor Marcondes, em Pindamonhangaba. Então, uma belíssima viatura da PM, cheia de PMs postados ali na frente, os ciclistas passam contramão. Só falta brincar com o guarda, passar a mão na barba, alguma coisa incrível. E não acontece nada, está certo isso? A dificuldade é a seguinte: como penalizar esse ciclista? Assim como para o pedestre, existem infrações de trânsito. O pedestre que atravessa fora da faixa, é papel do agente fiscalizador cobrar que ele atravesse na faixa. Mas se ele falar, não vou atravessar, o que o PM vai fazer? Então, doutor, mas nós precisamos mudar essa realidade. Por isso que o senhor, sendo especialista, eu estou questionando de forma proposital, entendeu? O que fazer para que se crie a consciência, enquanto acontecer a impunidade, não se adquire a consciência. O ideal é se adotar uma política de tolerância zero. Qualquer que seja a contravenção da lei, qualquer que seja o ato ilícito, que ele seja coagido. Tem que ser coibido. Sim, tá de pronto. Isso é o ideal. Bom, vamos ver se a gente chega um dia nesse ideal aí, né? E o senhor apoia a resolução recente do CONTRAN que libera os radares escondidos? Nós tínhamos aqui um apresentador de saudosa memória, o Antônio Leite, que falava que o policial rodoviário atrás da moita é um absurdo, que ele se lembrava de quando criança na cidade dele, que também era Pindamonhangaba, que ele atrás da moita, quando criança, era para outra coisa. Como é que o senhor vê essa decisão? Quando a gente fala assim, é a favor dos radares que ficam escondidos, a tendência natural é a gente falar que é contra, né? Porque, inclusive eu, sendo motorista, eu não quero que eu seja fiscalizado de forma surpresa, sem saber que eu estou sendo fiscalizado. Mas se a gente for analisar qual é o objetivo da legislação de trânsito, que é a preservação da segurança, eu sou a favor de que o motorista conheça as regras, que ele saiba qual é o limite de velocidade. Se vai ter ou não fiscalização, ele não precisa saber. Eu entendo que o equipamento é como se tivesse onipresente em qualquer espaço. E ele tem que cumprir o limite. O que ele precisa saber é qual é o limite que ele tem que andar ali. É 60, 80, 110? E ele cumpre o limite. Então a sua tese vai de encontro à resolução do CONTRAN. Não precisa ser indicado o local do radar, etc. Não precisa ser indicado. A minha opinião é que não precisa ser indicado. Porque o que a gente percebe, Carlos, é que quando é indicado o equipamento, a pessoa reduz a velocidade só reduz ali. E depois aumenta. Isso é uma tendência de todos nós. Exatamente. Doutor, e como baixar o índice elevadíssimo de acidentes de trânsito no Brasil? Onde nós estamos falhando? Um dos aspectos fundamentais é a fiscalização.
que é hoje o que eu tenho trabalhado, tanto na Polícia Militar quanto nos cursos que eu ministro, para incrementar a fiscalização. Ainda se fiscaliza pouco. Para criar essa consciência Sim, no condutor? Por mais que as pessoas reclamem de indústria de multa, se a gente for considerar o número de multas aplicadas e o número de infrações cometidas, o número de multa é infinitamente menor, entendeu? A fiscalização tem que ser intensa mesmo, para as pessoas sentirem que estão sendo fiscalizadas. A própria redução do número de ocorrências, depois da chamada Lei Seca, que levou esse nome pela utilização vulgar, decorreu da fiscalização, não da mudança da lei. Se a fiscalização fosse tão intensa na lei anterior, a 2008, o resultado seria o mesmo. Então é a fiscalização que resolve. Esse é um ponto crucial para a melhora da questão do trânsito no país. E para que se aumente essa fiscalização, nós precisamos de mais recursos, mais contingente? Qual seria aí o gargalo? Hoje o que a gente percebe nos órgãos de trânsito investindo em tecnologia é que a utilização de equipamentos eletrônicos, como os medidores de velocidade, faz com que o agente de trânsito fique desincumbido da fiscalização para cuidar da operação, da fluidez do tráfego. Então, uma solução é essa, é investir em tecnologia, utilizar equipamentos, por mais que as pessoas reclamem que estão sendo multadas, mas esse é o papel do órgão de trânsito, para que o agente de trânsito possa trabalhar na fluidez. Esse é um dos aspectos. E o senhor vê a médio e curto prazo a possibilidade de que esse nível de acidentes reduza no país, além do que já reduziu, porque realmente reduziu um tanto? O Brasil está começando a se comprometer mais. Uma das vantagens que eu tenho visto atualmente é a discussão da sociedade de maneira mais ampla e mais frequente. O simples fato desapaixonada também. Sim. Né? O simples fato de eu ter sido convidado hoje para vir aqui falar sobre um assunto que eu trabalho já há 16 anos, já é demonstração de que a mídia também tem executado um papel importante, né, para melhorar a discussão do assunto. Certíssimo. Agora, o que eu vejo em relação a médio e longo prazo? O ano passado foi criada a Década Mundial de Ações para a Segurança do Trânsito, que o Brasil se comprometeu, juntamente com outros países, a reduzir em 10 anos 50% o número de mortes. Então, eu acredito que esse prazo é pequeno para a gente atingir um objetivo tão grande. Né? Aliás, no nosso caso, a sua vinda aqui, eu consegui trazer porque a sua prima Juliana trabalha com a gente. Muito bem. E ela foi portadora do convite, eu agradeço aqui de público até. Mas muito obrigado ao senhor pela presença, um programa importantíssimo, eu acho que para todo o público telespectador. Agradeço o Código de Trânsito Brasileiro, série Legislação Letras Jurídicas com dedicatória, que o senhor é um dos autores, me honra muito. E esse espaço está sempre aberto para a sua presença e os seus esclarecimentos a respeito desse assunto, que é tão importante para todos nós. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição de todos. Muito obrigado, doutor. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Um grande abraço. E um bom domingo a todos. Muito obrigado pela audiência e até o próximo, se Deus quiser.